Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à última lição introdutória à ética relativa ao período da modernidade. Hoje teremos uma videoaula sobre a ética no Brasil, em especial a ética produzida aqui no período imperial, que vai da proclamação da independência em 1822 à proclamação da República em 1889. Como antecipamos, em videoaulas anteriores, as principais contribuições são feitas por Farias Brito. Então, eu vou apresentar basicamente quais são essas contribuições, que não têm apenas um interesse histórico relativo a esse período, mas que têm também uma relevância grande hoje, nos dias atuais, como veremos. Bem, antes de começar, eu gostaria simplesmente de lembrar e até recomendar, para que vocês, de vez em quando, assistissem novamente as videoaulas anteriores, em especial aqui, por exemplo, quando nós tratamos lá nas primeiras videoaulas da história da ética, nós também fizemos algumas considerações sobre de que modo o período da ética moderna corresponde ou não àquilo que nós tradicionalmente na história da filosofia brasileira pensamos como sendo divisível por três períodos. Quer dizer, o período colonial, que iria de 1500 a 1822, o próprio período imperial e depois o terceiro, o período republicano, da ética contemporânea. Nós vimos lá, então, que antes desse período, antes de 1500, antes, entre aspas, da descoberta, ou melhor, da chegada aqui dos europeus, em especial os portugueses, os povos originários tinham as suas visões, as cosmovisões, incluindo aí uma certa concepção de moralidade, os seus próprios costumes e tudo mais. E, por exemplo, apresentamos um ethos, digamos, dos Pirahãs, dos Guaranis, etc. Agora, também é importante rever a videoaula introdutória à ética moderna, onde nós caracterizamos o que seria, tanto cronologicamente quanto conceitualmente, esse período da ética moderna. E nós vimos que, grosso modo, iria ali de 1600 a 1800, segundo alguns autores, John Rawls, mas que essa demarcação é estreita demais e nós começamos, inclusive, tentando mostrar que a ética moderna surge um pouco antes e ela se prolonga, depois também trabalhamos alguns autores que adentram aí no século XIX. Bem, no caso, e isso já foi alertado lá, no caso brasileiro, nesse período da ética moderna, nós, na verdade, temos ainda a continuidade da predominância de um pensamento de ética antiga, particularmente medieval, escolástico, e isso se deve fundamentalmente a que a própria filosofia lá em Portugal ela era marcada por um certo cristianismo, um certo catolicismo, que influenciou tremendamente aqui o período colonial, que é um período bastante longo, 1500 a 1822. Então, para vocês complementarem, dado que eu não tenho tempo nessa videoaula, para vocês complementarem aí os estudos e tal, eu gostaria de indicar esse livro do Paulo Margutti, que tem um projeto de escrever vários volumes sobre a história da filosofia no Brasil. O primeiro volume, então, trata exatamente do período colonial, 1500 a 1822, e ele, com muito cuidado para não reproduzir, digamos, preconceitos eurocêntricos, etc., apresenta aqui, sim, a visão de filosofia que predominava lá em Portugal nesse período, o modo como ela influenciou os pensadores brasileiros, de forma predominante, então, cristãos, católicos, dizia aí os padres Manuel da Nóbrega, mais tarde Antônio Vieira e outros pensadores,
até uma certa ruptura, digamos, iluminista que acontece, né, exatamente nesse período que vamos trabalhar, e que, no meu entendimento, né, esse é um dos principais textos que nós temos hoje, que reconstituem com bastante detalhe esse período, né? Inclusive, eu vou pedir licença para, talvez até como motivação para que vocês leiam o livro, né, ler um parágrafo onde o autor resume, faz uma espécie de balanço geral da filosofia brasileira nesse período colonial, né? Então, eu leio aqui na página 355 o seguinte resumo. A nova cultura iberotropical foi marcada pela oposição entre dois projetos de colonização, que terminou com a vitória do projeto dos colonos sobre o dos jesuítas. O projeto vitorioso levou ao surgimento de um povo diferente, em virtude da perda da identidade dos índios brancos e negros envolvidos no processo. A nova cultura em formação envolvia uma combinação de licenciosidade sexual, autoritarismo político e moralidade frouxa. Como os colonos viam sua estadia no país como algo transitório, eles aceitavam a resultante degradação dos costumes com complacência resignada. Isso gerou um tipo especial de contradição performativa, em que o indivíduo pratica exatamente aquilo que critica na sociedade em que vive. A visão do mundo resultante está ligada a uma consciência cético-pessimista, em que o mundo é avaliado de maneira negativa e a saída é a busca na perspectiva salvacionista. Essa visão apresenta afinidades com a atitude socrática, impregnada de elementos céticos, pragmáticos e místicos. A postura socrática, valorizada pelo homem iberotropical, apresenta uma grande convergência com a postura de Sêneca, pensador estoico que muito influenciou o pensamento lusitano e brasileiro da época. De um modo geral, a visão do mundo do Brasil colônia está ligada à atitude sanchista e encontra melhor expressão não em textos filosóficos acadêmicos, mas em textos literários. Bem, então, eu gosto muito, né, desse livro do Margucci, porque, de fato, ele procura evitar, né, uma leitura, uma projeção, digamos assim, eurocêntrica na compreensão do pensamento, né, ético, dos costumes desse período. Claro que há uma série de críticas, né, do modelo que o Margucci apresenta para fazer essa leitura, né? Mas nós temos aí indícios claros do modo como foi sendo formado o povo brasileiro, né, por miscigenação, e também o tipo de moralidade envolvida, né, que foi se formando, etc., nessa mistura de diferentes etnias. Bem, muitas pessoas criticam o modo como, né, essa visão é apresentada. Eu não gostaria aqui de polemizar muito, mas eu acho que uma das deficiências, enfim, desse livro foi não ter dado o devido valor a esse projeto, né, jesuítico que, de fato, marcou a cultura brasileira nesse período, né. Então, particularmente aqui, eu acho que o Margucci Pinto perdeu um momento assim interessante, né, que foi a formação dos povos das missões aqui. Então, eu gostaria de indicar, né, esse livro que trata mais historicamente, digamos, né, Os Sete Povos das Missões, Experiência Trágica, do Mário Simon, né, como leitura complementar, e principalmente esse livro, A República Comunista Cristã dos Guaranis, né, 1610 a 1768, né, Lugon, que é considerado, enfim, um texto que consegue apresentar bem essa experiência, digamos, né, esse experimento jesuítico de construir uma sociedade em novas bases aqui no Brasil colônia, né,
procurando resgatar até um certo tipo de cristianismo primitivo, né, entre aspas, também mais originário. Enfim, uma busca de uma sociedade mais igualitária, mais justa, respeitosa, né, que é considerado por muitos, né, um dos pontos altos aí, né, da própria civilização humana. Bem, então fica aí só essa dica, o resumo, né, da filosofia feita aqui, né, que é basicamente então tomista, escolástica e transparece nesses projetos jesuíticos de conversão dos povos originários, né, de catequização, de tentativa de mudança de seus costumes originais, por exemplo, da poligamia, né, para uma espécie de monogamia cristã e tudo mais. E também o modo como a filosofia tomista aristotélica foi utilizada para justificar essa que é uma das chagas, né, da nossa história nesse período todo, que é a escravidão dos povos, não só originários, mas depois, mais tarde, dos africanos, né, que de alguma maneira então foi feita em nome de uma filosofia tomista, aristotélica e tudo mais. Bem, o que aconteceu que foi de fato uma ruptura, né, histórica no Brasil, né, foi a chegada da família real em 1808 aqui no Brasil, fugindo das guerras napoleônicas, e a tentativa de implementar aqui depois, né, um império, né, descolado da sede. Então, como nós sabemos, né, a partir de 1822, com a independência, Dom Pedro I começa a criar aqui as bases de uma cultura, né, incluindo, por exemplo, a criação de faculdades de direito. Né? Então, em 1823 ou 27, se não falha a memória, foram criadas duas, né, grandes faculdades de direito, a Escola de Direito de Recife e a Escola de Direito do Largo Francisco, em São Paulo, né, que são, no fundo, o embrião das duas primeiras universidades brasileiras. Né? Então, hoje a Escola de Direito pertence à Universidade Federal de Pernambuco, a outra do Largo São Francisco pertence à USP. Né? Foram os primeiros lugares onde a intelectualidade começou a, né, tentar criar um tipo de pensamento próprio, descolado, né, da Europa. Então, o primeiro ponto importante em relação ao próprio Farias Brito, né, o tipo de pensamento que ela elabora, é lembrar alguns traços da chamada Escola de Recife, né, porque é um tipo de escola que, a partir principalmente de 1870, né, começa a buscar um pensamento próprio. Então, por exemplo, com Tobias Barreto, com Clovis Bevilacqua, né, são pensadores, né, professores de direito, que começam, né, a trabalhar as ideias de Kant, de um certo tipo de evolucionismo também, né, que já portava aqui, e ideias liberais, que foram elas próprias trazidas pela família imperial nesse período, né, de Locke, por exemplo. Então começa a se formar aqui, né, uma mistura de ideias que buscam um pensamento próprio. E na Escola de Recife também temos que ressaltar a influência marcante daquela filosofia que é talvez a que mais influenciou o final do período imperial e o período republicano no Brasil, que é a filosofia de Augusto Comte, né, o positivismo comtiano. Então, para começar a entender o Farias Brito, né, que fez a Faculdade de Direito em Recife, foi aluno de Tobias Barreto e tudo mais, é importante a gente tratar, né, da filosofia de Augusto Comte, porque, como veremos, ela predominou, né, pela criação de uma ideologia militarista também no período republicano e é marcante, né, tem os seus efeitos ainda hoje no pensamento brasileiro. E a gente constata essa importância, né, não apenas, por exemplo, no lema da bandeira brasileira, ordem e progresso, que é uma
frase, né, do Augusto Comte, mas nos inúmeros pensadores que se formaram não apenas, né, nessa filosofia lá em Recife, mas que marcaram em diferentes lugares do país, né, a sua influência. Por exemplo, no Rio de Janeiro, né, no Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, Júlio de Castilhos, né, implementou uma Constituição rio-grandense baseada nas ideias de Augusto Comte. E muitos pensadores, né, Pinheiro Machado, Flores da Cunha, Carlos Barbosa, etc., até Getúlio Vargas, né, até o próprio Getúlio Vargas, foram pensadores que seguiram aí a cartilha do positivismo comtiano. Então, para começar a entender Farias Brito, eu gostaria de ressaltar esse ponto, né, essa enorme influência de Augusto Comte na formação do pensamento filosófico brasileiro. Tá? Então, eu cito aqui uma partezinha, né, do curso de filosofia positiva do Comte e resumo, né, uma das principais ideias do Augusto Comte, que é esse desenvolvimento do espírito humano, né, que passaria por 3 fases. Um estágio teológico, né, onde haveria aí uma explicação mítica da realidade a partir de entidades supranaturais, deuses, espíritos, né, e que responde às questões aí, quem somos, de onde viemos, e etc., desde uma perspectiva transcendente, religiosa, né, de compreensão desses fenômenos, enfim, da nossa realidade, né? Então, como se existisse uma realidade supranatural que influencia, né, e explica e responde a essas questões. Bem, depois, né, segundo Augusto Comte, com um certo amadurecimento e mesmo o surgimento da filosofia, né, na antiguidade, contra esse pensamento mitológico, né, existiria um espaço aí para que ele chama de um estágio metafísico, né? Então, a explicação do mundo seria feita a partir de entidades abstratas, né, ideias eternas e tudo mais, procurando então compreender a existência humana, né, respondendo aquelas mesmas perguntas, mas explicando a partir então desse embasamento metafísico questões como o porquê do mundo, o sentido da vida e tudo mais, né? Então aqui basta a gente lembrar só, né, de que medida, de fato, o platonismo é uma substantificação, né, de certas ideias, né, uma reificação das ideias, que elas passam a ser entidades do mundo inteligível real. Tá? Bom, finalmente surgiria na modernidade, com a ciência moderna, o estágio positivo, né? Então, que seria uma explicação da realidade, não feita mais a partir dessas grandes questões metafísicas, procurando o porquê do mundo e das coisas, né? Mas simplesmente a partir de uma descrição, de uma explicação, né, de como é o mundo, quer dizer, dos fatos, né? Contrapostos, então, àquilo que era o sobrenatural, o fictício, a reificação das ideias e tudo mais, né? Essa hipostasiação das ideias do período metafísico. Quer dizer, isso também é eliminado na ciência experimental moderna, que procura, enfim, a partir da compreensão de fatos concretos, da sua observação, né, uma explicação de como é o mundo. Bem, claro, aqui a gente precisaria entrar em outros aspectos da filosofia comtiana, inclusive política, etc., mas isso já nos dá uma ideia de como, segundo vários historiadores, né, então eu gostaria aqui também de mencionar Antônio Paim, né, que foi um dos primeiros a marcar de forma clara, né, a influência do positivismo aqui no Brasil, incluindo, né, mostrar que ele se contrapõe de alguma forma a um pensamento liberal e tudo mais, né? Quer dizer, inclusive até aqui é uma espécie de homenagem a Antônio Paim, que faleceu ontem, né, aos 94 anos e tudo mais. Quer dizer, ele foi um dos historiadores, um dos primeiros importantes historiadores a resgatar efetivamente as contribuições, né, desse período. Inclusive eu vou indicar aí, né, está aí, né, o livro História das Ideias Filosóficas no Brasil, que é, entre aspas, considerado uma espécie de clássico já da filosofia feita no nosso país, né?
Bom, ele, claro, estabelece aí com clareza, né, o principal pensamento do Tobias Barreto também, que foi, enfim, professor, né, do Farias Brito, o modo como, a partir, né, de uma certa influência kantiana, se procuraria, né, compatibilizar a natureza, né, tão marcante aqui nesse país tropical e tudo, com a cultura, o que mais tarde, então, né, influenciou a formação do culturalismo. Então, como isso já adentra no século XX, eu vou deixar um pouquinho de lado. E o que eu, enfim, gostaria de salientar, então, mesmo é o pensamento de Farias Brito, né, a sua filosofia em geral e a sua ética em particular. Bem, o Senado brasileiro recentemente, né, editou as obras completas do Farias Brito, são vários volumes, né, não tem como apresentá-los aqui todos, né, mas eu vou fazer, eu fui, enfim, até aluno, né, do professor Vitorino Sansão, que escreveu um livro que chama A Metafísica de Farias Brito, né? E ele resume aqui alguns pontos do pensamento britiano que eu gostaria de, enfim, apresentar como sendo, então, uma certa interpretação do pensamento desse que é o nosso principal filósofo, digamos, né? Então, segundo o Vitorino Sansão, o pensamento do Brito pode ser resumido nas seguintes teses. Primeira, o homem é naturalmente inclinado para o conhecimento. Esse é o seu destino mais elevado. Uma outra tese é que essa inclinação espontânea se alarga até a razão de ser das coisas e dos fatos. Terceira tese, em casos excepcionais, manifesta-se intensa e profunda, né, essa inclinação e se transforma em paixão. Essa paixão pelo conhecimento, né, é a filosofia para o Brito. E o filósofo quer a verdade de todas as coisas, o sentido oculto da própria existência. Bem, então aqui surge já, né, o que é a filosofia para o Brito. A filosofia, vista assim, é uma atividade permanente, que jamais será completa. É um interrogar sem fim, é trabalhar de forma incessante, né? É um esforço indefinido, né, e que não se extingue. Aliás, para não citar somente a interpretação, né, do Sansão, tem aqui também um livrinho do Tadeu Weber sobre a filosofia como atividade permanente em Farias Brito. Que, então, como vocês percebem, né, há vários estudos aí sobre o nosso filósofo desse período, né, final do período imperial. Bem, agora, a filosofia, então, assim compreendida, né, ela é um esforço que busca um conhecimento que é, no fundo, até anterior à própria ciência, né? Essa paixão pelo conhecimento, ela é denominada de filosofia pré-científica. Tá? Agora, desse esforço, né, filosófico de interrogar sempre o mundo, as coisas, etc., nasce sim a ciência, né, que é um conhecimento elaborado. Essa é uma outra tese fundamental. E as ciências assim constituídas, né, elas, enfim, fornecem à filosofia, né, um impulso, e a filosofia também, né, ajuda nesse sentido a gerar novas ciências e elaborar uma compreensão cada vez mais adequada do mundo. Né? Bom, então, dentro da perspectiva britiana, o conhecimento científico é luz, mas apenas um ponto luminoso no universo de trevas. Né? Como ele diz, é que sabemos tão pouco que, em rigor, podemos afirmar que ignoramos tudo. Né? Bom, os problemas, enfim, mais importantes nossos, e isso sim já é bastante importante a gente entender, de alguma maneira, eles estão além do domínio da ciência. Tá? Então, por mais que a ciência avance, tá, em termos de sua sistematização do conhecimento do mundo, por mais ciências novas que surjam, tá, sempre ficará um resto, tá, e esse resto é um todo ilimitado para as investigações filosóficas. Tá?
Isso seria, então, aí está a ideia dele, né, que essa é a missão própria do que ele chama de uma filosofia supercientífica, né? Quer dizer, que seria a metafísica. A filosofia supercientífica, para o Brito, é a metafísica. O que deve fazer a metafísica? Fornecer uma interpretação da realidade ou a determinação do verdadeiro sentido da existência. Tá? Bom, e aí que ela, então, consegue estabelecer, digamos, e até esse período o Farias Brito tinha uma certa concepção espiritualista e tudo mais, né, do mundo, e ele pretende com isso estabelecer uma metafísica. Né? Mas a partir de um determinado momento, na parte mais tardia, né, ele já não identifica mais a metafísica e a psicologia, por exemplo. Né? Bom, agora, continua aí uma certa compreensão, digamos, né, supranatural, né, para além daquilo que é possível explicar para a ciência. Né? E isso seria, enfim, a própria metafísica, tá? Que é um apanágio de pessoas incomuns, raras, etc. Né? Quer dizer, aqueles que se dedicam ao desenvolvimento lógico, estético, moral da humanidade. Tá? Bom, e é aqui que entra o que mais nos interessa, que é a ética. Tá? Então, a ética é, no final das contas, o resultado desse esforço mais nobre, né, para além da filosofia supracientífica, digamos, da metafísica, né, e que ela, enfim, seria a parte mais útil, mais eficaz da própria filosofia. Né. Finalmente, é importante marcar, né, dentro dessa compreensão mais ampla, de que nós, segundo o Farias Brito, né, aspiramos sim ao conhecimento e tal, mas somos constituídos de corpo e espírito, e que existe o espírito e existe a matéria. Tá? E, então, nesse sentido, tem aí um certo espiritualismo, digamos, né, ainda que persiste no pensamento do Farias Brito. Bem, eu gostaria então agora de me encaminhar à ética propriamente dita, né, do Farias Brito, e tendo sempre presente essa visão mais ampla dele da filosofia. Né? Então, como se a finalidade do universo, digamos, fosse gerar conhecimento. Né? Aliás, essa é a regra suprema, né, das ações para o Farias Brito. Quer dizer, a finalidade do mundo é o conhecimento. Né? Então, é uma tese metafísica. Né? Convenhamos, então, se a modernidade surgiu, né, na Europa como um pensamento antimetafísico, aqui no Brasil, apesar de termos aí no final do século XIX já uma série de influências, né, do pensamento, digamos, evolucionista, etc., em Farias Brito predomina ainda uma certa metafísica. Agora, ele estabelece, eu coloquei, né, de uma forma canônica, aí, com duas premissas de conclusão, enfim, né, aquilo que pode ser considerado a síntese principal da ética da verdade do Farias Brito. Tá? Que é a seguinte: primeiro princípio, né, ou princípio 1, né, porque não é um primeiro princípio no final das contas, né, exceto se a gente pensa, então, realmente em termos metafísicos. Né, é o seguinte: é como se a evolução universal fosse um esforço permanente do cosmos para adquirir consciência de si mesmo. Né? Então tem uma certa teleologia aí, né, implícita nessa premissa 1. Né? É como se tudo no mundo, né, estivesse organizado com a finalidade de produzir em nós, seres humanos, a consciência de nós próprios e, portanto, a consciência do universo de si mesmo. A segunda premissa é: o conhecimento tem por objeto a verdade, né? Isso parece claro pela definição dele de filosofia, como busca, né, de conhecimento, de verdade. E, portanto, a conclusão é que a verdade, que se apresenta como aspiração suprema de toda a existência humana. Quer dizer, é isso que eu chamo a ética da verdade. Né? A aspiração suprema da verdade do ser humano, né, é a busca da verdade. Bem, vamos então só refletir um pouco criticamente sobre isso. É claro que eu não vou fazer, digamos, objeções aí e avaliar as premissas, né? Mas considerem se vocês acham elas pertinentes, verdadeiras, né? E se a conclusão é válida, se ela se segue. Né?
essa avaliação crítica é importante para que a gente possa, então, enfim, acolher ou não, né, essa regra suprema das ações humanas, que para o Farias Brito é a busca da verdade. Né? Esse é o princípio mais importante do pensamento ético dele. E é com isso, então, que ele consegue criticar o positivismo. E então, com isso eu vou encerrando aqui a apresentação, né, querendo motivar vocês para que leiam Farias Brito, né, se não a obra completa dele, etc., ao menos essa antologia organizada pelo pelo Benedito Nunes, né, que reúne aí isso que eu apresentei já de alguma forma, né, naquelas teses, quer dizer, uma certa concepção da filosofia que ele tem, de que a moralidade, então, é o fim da filosofia, né, aquilo que nós devemos buscar construir, no final das contas. Ele tem também interessantes reflexões sobre moral e sobre direito, né, que aparecem num volume especial da trilogia Finalidade do Mundo, que é o segundo, né, e é ali, então, que a gente estabelece, né, que tem alguns elementos para criticar, uma certa visão positivista também do direito, né? Enfim, essa antologia, ela nos mostra que, né, pela seleção que se faz de Farias Brito, que, de fato, né, ser verdadeiro, buscar a verdade é a regra suprema das ações humanas. Tá? Bem, isso me parece que tem uma contribuição importantíssima hoje, né, principalmente nessa era de fake news, né, buscar a verdade como regra suprema das nossas ações. Mas mais do que isso, né, ou talvez junto com isso, né, com esse ideal ético de busca da verdade, nós encontramos uma crítica já àquela filosofia comtiana, né, que estava se tornando predominante aí no final do período imperial e que é marcante, né, e leva inclusive a proclamação da República e que marca definitivamente o período aí da República Velha, né, até 1930, mas que tem reflexos profundos até recentemente, por exemplo, segundo o Urbano Ziles, né, nas grandes linhas do pensamento do século XX, né, marca, por exemplo, o golpe de 1964, né, ele é eivado de filosofia positivista, de uma ideologia militarista, e até mais recentemente, né? Não é por nada que nós tivemos um ministro da Educação recentemente que era um castilhista, né? Quer dizer, que também ia beber lá nas fontes do positivismo. Então, para encerrar, eu gostaria só de marcar aqui essa atitude que o positivismo tem, né, e a crítica que Farias Brito faz ao positivismo. Né? Então, de novo, aqui nesse extrato, né, do Benedito Nunes, aparecem essas teses centrais, né, do pensamento do Farias Brito, que eu não vou repetir, mas eu gostaria de ler a parte final, né, onde ele diz o seguinte: tal é a razão porque o positivismo, como essa filosofia, como essa chamada filosofia científica, hoje tão apregoada, isto é, a filosofia como simples generalização das ciências particulares, foi de um desastre medonho no que tem relação com a dedução das leis da conduta. E essa é a frase que eu gostaria que vocês refletissem um pouco a respeito. Né? E, de fato, a moral é exatamente a parte fraca, posso mesmo dizer a parte nula do positivismo. Né? Então, isso é importante porque, como veremos, né, na ética contemporânea, predomina um tipo de pensamento positivista que relega as reflexões éticas enfim, a inutilidade ou a subjetividade e cultiva o espírito positivo, quer dizer, o espírito científico, né, propriamente dito. E com essa observação, então, nós encerramos aqui, né, a apresentação de algumas contribuições que parecem válidas ainda hoje, né, para a
reflexão ética, né, sobre a moralidade humana, as contribuições feitas por esse pensador que se formou na Escola de Recife, que é, enfim, um marco cultural, filosófico, jurídico, né, da cultura brasileira, e que traz, no meu entendimento, profundas reflexões que a gente vai retomar aí quando tratar da ética contemporânea, principalmente das contribuições metaéticas, normativas e aplicadas feitas aqui no Brasil. Então, com isso, então, nós apresentamos, né, as principais correntes, as principais ideias, os autores e autoras da ética moderna, e eu convido vocês a assistirem a próxima videoaula, 50ª videoaula, onde eu farei uma revisão das últimas 20 aulas. Até lá!